A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 23, do versículo 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, nós retomamos o Evangelho de São Mateus. Nós muitas vezes deixamos de continuar porque durante o ano no litúrgico nós temos algumas festas, algumas solenidades, então o Evangelho muda por conta disso. Mas agora, ontem foi São Bartolomeu, não é? Um apóstolo, aí é uma festa importante para a igreja, os apóstolos, e Bartolomeu também foi muito autêntico, né? Jesus disse que de fato nele não havia falsidade, porque ele mesmo, quando Filipe apresentou Jesus, sem ele o ver, né? Ele disse assim: de Nazaré pode vir coisa boa, porque ninguém achava que o Messias pudesse vir assim da periferia, né, de uma comunidade simples, humilde, uns pais que não eram conhecidos, a não ser no próprio local. Bem, então Jesus agora, no Evangelho de hoje, ele faz uma denúncia séria, né? Uma dura reprovação. Inclusive eu estou com um comentário aqui, dia a dia com o Evangelho, um texto de comentário da Edições Paulo, que diz assim, que essa dura reprovação de Jesus é o comportamento dos doutores da lei e dos fariseus. Então é muito bom a gente ver isso aqui, para do Evangelho a gente se iluminar ou deixar-se guiar, para a gente também entender os fatos hoje, né? Nos nossos sistemas de cada país, de cada nação, de cada cidade, como é que os responsáveis pela lei, como é que eles orientam, né? Como é que eles aplicam o sentido exato para a construção de uma sociedade que seja cada vez mais adulta, né?
dona, que seja ela também autora da sua vida, dos seus relacionamentos. E nós cristãos estamos aí dentro. O cristão autêntico é aquele que vive radicalmente a sua fé dentro de qualquer nação que aceite ou não a nossa manifestação de fé. É um direito que nos assiste. Você pode ter um país que se diz laico, mas é laico no sentido de o país não adotar uma fé religiosa, né? Mas que que deixa livre. Nós temos que ter liberdade de manifestar a nossa atitude de homem criado à imagem e semelhança de Deus em relação para o Deus Criador. Tem gente que acredita no Deus da revelação, da Bíblia, mas tem gente que não acredita, e isso, as leis do país devem ajudar a essa manifestação. Por isso que Jesus aqui faz aplicativos graves aos doutores da lei. Chamou até de hipócritas. E essa palavra, que significa pessoas falsas, incoerentes. Depois chamou de guias cegos. É aqueles que veem sem ver. Eles estão vendo, mas não querem ver. E ainda Jesus faz uma denúncia dizendo que eles não estão aptos para orientar os outros, porque são loucos e cegos. São assim desclassificados para qualquer tipo de liderança. Por quê? Porque eles impedem as pessoas de entrarem no reino de Deus, desencadeando até perseguições violentas, como foi o caso dos primeiros séculos do cristianismo com os cristãos. Eles fazem exigências sobre pormenores da lei, que justamente acaba confundindo a cabeça do povo simples e que termina desviando o povo de uma autêntica vontade de querer conhecer a Deus e prestar o seu culto a Deus. Aí a gente começa a entender que realmente são guias cegos, indignos de confiança. E Jesus foi bem claro: ai de vós, que indica severa condenação assim ao proceder dos líderes religiosos. E faz também uma advertência às comunidades cristãs atuais. Então seria muito interessante que nós que estamos ouvindo este evangelho, diante de muitas situações que vivemos no mundo de hoje, como é que nós cristãos vivemos a nossa fé diante de uma situação dessa? E como é que nós afirmamos ter Cristo como o único, perfeito, santo, iluminado, que é a lei de Deus presente no meio dos homens e que nós temos que fazer uma adesão a Ele. Nós temos que tomar uma atitude autêntica de sintonia com Jesus, que é a lei por excelência. Rezemos dizendo: ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 23, do versículo 13 a 22. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.